Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez num episódio do nosso podcast Pode Cooperar. É uma honra receber vocês aí na casa de vocês, no celular, no carro, no táxi, no Uber. E de antemão a gente já quer pedir para que vocês aí mete o dedo no like. Ok, Felipe? Ok, inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações e compartilhe, por favor. Estamos aqui mais uma vez, eu e o parceiro Felipe de Lello. Obrigado, junto nesse projeto Cooperando aqui. junto. Como é que você fala? Se eu posso cooperar, você também pode cooperar. Também pode cooperar. Então nós estamos começando mais esse episódio. Ó, pessoal, Quarto episódio já, hein? Quarto episódio. Tamo junto. Eu aqui vou passar a palavra pro Felipe, para ele poder apresentar. Mas aqui é uma honra. Hoje nós estamos recebendo uma aula aqui, magna. mas não tem cabimento. E a gente está muito feliz, tá? Felipe, por favor, apresente esse aí. Com o que maior é um professor. Professor. Que é um ícone do jornalismo. Ele é gaúcho de Uruguaiana, né? Chegou aqui no interior de São Paulo pela EPTV, afiliada da Rede Globo, em Campinas. E está já há quanto tempo João Carlos Borda em Ribeirão Preto? Muito obrigado. Bom, eu já estou aqui em Ribeirão há pelo menos uns 20 anos e no estado de São Paulo cerca de 30 anos. Legal, e autor do livro que vai ser lançado em breve, os 75 anos da Coplacana, a cooperativa lá de Piracicaba, né? 75 anos de vida. Por isso que o João está aqui conosco, o Borda está aqui conosco para falar de cooperativismo, navegar junto conosco aí. E não estou falando de navegar porque ele tem uma história, né? De marinheiro. Não é isso aí não. A gente não falou, mas ele serviu a marinha. Ele vai contar. Aí. Agora tem um detalhe. Você falou que ele é de Uruguaiana. Uruguaiana. Ô Borda, fala pra gente um pouquinho da tua história, porque Perfeito. Cooperativismo lá em Uruguaiana... Vixe, Maria, é lá que nasceu o berço do cooperativo do Rio Grande do Sul. Quando os meninos nascem ali, alguém já associa eles numa cooperativa, né? Conta pra tem gente... os dois pinheirinhos. Já tem os dois pinheirinhos. Conta pra gente a tua história, da onde você veio, se é casado, se tem filho. Por favor, a palavra tá contigo. Perfeito. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz porque vocês me trazem exatamente no momento em que eu começo a mergulhar nesse mundo cooperativista, que eu até então, embora já tivesse circulado por outros setores, não conhecia em profundidade. E você só passa a valorizar e gostar muito das coisas quando você vai descobrindo aqueles labirintos, aquelas estruturas essenciais, e é o que acontece com o cooperativismo. Bom, eu nasci em Uruguaiana, na fronteira do Brasil com a Argentina. Tenho essa cara de latino, muitas vezes até... Né? É verdade, mas amorenado, né? Meio colombiano ali. É verdade. Mas sou um gaúcho lá de Uruguaiana. Sou o oitavo de uma família grande que começa com a história do meu pai. Meu pai implantou lá em Uruguaiana um jornal tipográfico, naquele estilo ainda do Gutenberg, de você juntar os tipos para fazer a composição da página e depois levá-la para uma rotativa toda manual. E aí eu nasci dentro de um jornal tipográfico. O meu DNA está na tinta, está na tipografia. Não Qual poderia o nome ter do escolhido. jornal? Correio de Notícias. Ah, existe ainda? Não, o jornal já, porque meus irmãos já estão bem velhinhos, tal, não conseguiram tocar o jornal. Mas foi no Correio de Notícias que eu encontrei essa oportunidade de empreender no jornalismo e foi por onde eu construí a minha vida. Em resposta ao que você me perguntou, Uruguaiana foi, sim, um berço do cooperativismo. Nós tínhamos lá a Vale Uruguai, que era uma cooperativa voltada para a lã, porque como é uma região de produção de ovelha, ali se instalou, então, um meio muito interessante que permitiu que a própria cidade se desenvolvesse por conta da Vale Uruguai. Depois nós estamos a poucos quilômetros, talvez 60, de Itaqui, onde tem a Camil, que também é uma cooperativa fortíssima, uma das maiores do Brasil. Eu não sabia que a Camil. Perfeito. E aí, respondendo o que você falou, de fato, no Rio Grande do Sul hoje está praticamente a metade da mão de obra gaúcha é empregada por cooperativas. Então, é muito forte o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Não em diferença disso que você teve, por exemplo, o surgimento da cooperativa de crédito, a primeira do Brasil, em Nova Petrópolis, na região de Gramado, no caminho das Hortênsias. Então você vê como o cooperativismo no Rio Grande do Sul encontra uma propulsão muito grande. É da natureza gaúcha, talvez, essa ideia de cooperar. Exatamente. A questão da natureza gaúcha, Borda, eu até
Vou te falar um pouquinho, porque vem também dos nossos ascendentes, né, europeus. Perfeito. Que chegaram ali no começo de 1800 ao Brasil. Sim. Já tinha ali, no começo de 1800, nós tivemos aí um filósofo, um socialista, Robert Owen, Perfeito. que começou as cooperativas antes de Rochdale, que a primeira cooperativa documentada nasceu em Rochdale, na Inglaterra, Exatamente. 1844. Pós-Revolução Industrial. Isso, mas o Robert, ele que começou esse projeto de se organizar. Perfeito. Mas não sei se você sabe, as 2 primeiras iniciativas dele foram frustradas. Porque é o seguinte, um dos pilares do cooperativismo é a autogestão, Borda. Sim. E aí, o que ele fez? Ele colocou algumas pessoas para ajudar a gerir a cooperativa e essas pessoas quiseram ter benefícios próprios. Perfeito. E aí não deu certo. Aí ele foi para os Estados Unidos, aprendeu ali nos Estados Unidos a como trabalhar a gestão, voltou para a Inglaterra. E aí, em 1844, com o apoio dele, inclusive, nasce a cooperativa de tecelagem ali, que chama Pioneira lá de Rochdale, né? Exatamente. Que aí, na verdade, naquele Então, período... vem desse pessoal lá do Sul, vem dos italianos, dos Você percebe alemães. que o gatilho que dispara a cooperativa é, geralmente, na história, a crise, a necessidade de sobrevivência. E que nos remete, de novo, a essa essência que é a união. Eu só sobrevivo na medida em que eu me entrelaço com meus companheiros ali e consigo vencer essa batalha. Naquela época lá, pós-revolução industrial, uma situação de penúria total, as pessoas trabalhando 16 horas por dia, crianças de 9 anos já trabalhando, uma miséria terrível. A batata, que era, né, a principal fonte de alimento, também foi atacada por uma peste, vem a grande fome. Então, os caras estavam na combinação perfeita, do que se chama a combinação perfeita de uma tempestade para uma situação de destruição. E o que vem o cooperativismo? Aglutina as forças, faz com que as pessoas passem a comprar os produtos, participando, se cotizando, e explode, e evolui, e vai para cima. É o que acontece também em Nova Petrópolis, né? Os imigrantes italianos, ali no caso alemães, passam a viver no Brasil sem uma perspectiva, chegaram sem nada, sem dinheiro, e aí o padre, né, passa a fazer... Theodor Amistad. Isso, passa a criar essa ideia e depois você vê o surgimento dessa força. Então, na medida em que eu comecei a me debruçar para o livro da Coplacana, que comemora 75 anos e é uma das principais cooperativas brasileiras, eu descobri por que as pessoas são tão apaixonadas por cooperativa, o que eu falava com a minha mulher, Daniela. Às vezes eu ficava até de uma forma preconceituosa, dizendo, mas por que esse pessoal é tão apaixonado por cooperativa? Mas quando você conhece, você compreende que ali não é só uma evolução econômica, é uma evolução humana também. Olha isso. Não, esse ponto eu quero falar, não é só uma evolução econômica, isso dá um bom corte. Dá um bom corte aí, ó. Né? Nós temos... diretor, isso nos ajuda? Olha aí, diretor, Isso não é só uma evolução humana. Aliás, não é só uma evolução econômica. Sim. É uma evolução humana. Isso é espetacular. E sabe por quê, Ronaldo? Porque é o seguinte, estudos mostram que regiões que são atendidas pelas cooperativas têm um IDH superior a outros lugares. E por que isso acontece? Exatamente porque ali você tem uma distribuição de renda dentro de uma equidade. Você tem ali a oportunidade para todos, em que todos colaboram e todos recebem. Você sabe melhor do que eu que cooperativa não faz diferença entre o que eu tenho e o que o outro tem na hora da decisão. Não faz. Né? Cada pessoa, um voto. Isso, exatamente. Não, mas eu tenho 1 bilhão na minha conta, não faz diferença. Então, as decisões são mais interessantes ali, né? Então, o IDH sobe nesses lugares. Até porque a cooperativa, ela concentra ali a renda que é apurada. Se eu trabalho para uma multinacional na minha região, esse dinheiro vai para outro país, esse dinheiro não fica na minha região. Na cooperativa, ele fica na minha região. Isso é escola, isso é saúde, isso é desenvolvimento. Sem dúvida. Mas o que se volta para a comunidade da região também. Isso. Né? Que tem muitas cooperativas, tem a distribuição de resultados, as sobras, um pedacinho disso vai para ser investido no social, na comunidade, na educação, na saúde, na segurança. E aí, se você combate criminalidade, você combate droga, você combate violência, desigualdade, todos os fatores sociais que hoje são tão corrosivos para a sociedade brasileira, com o cooperativismo, eles são
resolvidos, eles são já antecipadamente reparados. Ô Borda, eu quero entrar muito nessa visão tua de jornalista que está gostando do cooperativismo. Que eu esqueci de falar, que agora está a voz marcante da CNN Brasil. Então, é exatamente isso. Eu não falei no começo, faltou esse... Eu quero voltar um o pouquinho. O TP aqui travou, não falei. Não tem problema, eu quero voltar um pouquinho, né? Aí você sai de Uruguaiana quando, chega em Ribeirão, aí você já vem trabalhar onde? Primeiro, Campinas. Conta pra gente também a evolução da tua história, que a gente quer te conhecer. Que te trouxe também. aqui, né? Perfeito. Vamos lá. Então, eu trabalhava no jornal do meu pai, mas era menino ainda. E o meu sonho era rádio. Eu era fascinado por voz. E lá, eu sempre conto essa história, em Uruguaiana eu ficava nas madrugadas frias, escutando a rádio Guaíba, que era a rádio mais Porto Alegre. importante. Famosíssima. É isso, com um padrão de voz altíssimo. Então, eu escutava aqueles locutores da rádio Guaíba e tentava, mesmo sendo menino, imitá-los no seu timbre de voz, nas suas entonações. Então, eu fiz, já precocemente, um curso de locução, sem saber exatamente que estava fazendo isso, porque era uma paixão. E depois eu passei a bater de porta em porta das rádios, pedindo oportunidade para ser locutor. Mas eu não tinha idade, não era um momento, né? E aí Você estava com quantos anos? uns 13 anos. 13 anos. Mas na região ali de Uruguaiana. Uruguaiana. Então, onde tinha uma rádio lá, eu ia bater na porta. Pô, você não deixa de fazer um teste? Aí, quantos anos você tem? 13 anos. Vai embora, moleque. Vai vender pastel, vai vender sorvete. Você tem 13 anos. Até que, certa feita, aos 14 anos, um pouco antes de ir para a Marinha, eu consegui fazer o teste numa rádio e o diretor me disse assim, não, você leva jeito, você tem uma voz legal, tem uma boa dicção, mas como eu não tenho emprego para locutor ou para repórter, eu vou colocá-lo como motorista da unidade móvel, que era o sujeito que dirigia o rádio que levava o repórter até o local para fazer a matéria. Eu falei, tem um problema, eu não tenho carta. Não, tudo bem, carta você tira, vai lá, tira a carta, eu já estou te dando um emprego aqui. Mas eu não tenho idade. Não, quanto você tem? Eu tenho 15. Não tinha o que fazer. Então vai embora. Porra, perdeu o primeiro emprego na rádio. Primeiro emprego. Mas aí fui insistindo até que, antes de me formar em jornalismo, eu consigo oportunidade numa rádio, depois na RBS. Você trabalhou na afiliada da Globo? É a afiliada da Globo, Sul também. foi pela RBS que eu fiz a minha carreira no jornalismo. Aí você foi para TV, então. Aí fui para a TV como repórter, não Rádio sabia você nada. nunca trabalhou, então? Pouco tempo em rádio. Pouco tempo. Logo fui para televisão. Aí fui repórter na RBS TV Uruguaiana, chefe de jornalismo, e depois já fui para Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, onde você sabe que ali é Você colonizado. trabalhou com o Lazier Martins, não? Lazier Martins, que era comentarista. Que era o comentarista do Jornal do Almoço. Foi senador Lauro da Quadros, República, né? O Osterman, o Paulo Santana, aquelas figuras poxa, que muito regionais lá do Rio Grande do Sul. E aí depois surgiu a oportunidade de ir para Campinas. Fui para Campinas e de Campinas fui passando por alguns setores da TV, até virar repórter de rede. Naquela época, para você virar repórter de rede, que é aquele repórter habilitado para o Jornal Nacional, você tinha que ter a aprovação da Central Globo de Jornalismo. As afiliadas indicavam aqueles repórteres que elas julgavam ter o perfil adequado, mas o carimbo era da Globo. Da Globo Rio. E Globo Rio, exatamente. Tanto foi que quem me aprovou como repórter de rede foi o Schreider, que depois virou presidente da Globo. Aí, quando ele me aprovou, ele falou assim, olha, você tem aprovação para entrar no Jornal Nacional, mas isso significa que você é um repórter do Jornal Nacional. Você precisa conquistar aquele espaço. E para conquistar o espaço no Jornal Nacional é um negócio difícil. Brasil inteiro. Numa época que o Jornal Nacional tinha audiência de 60%, 70%. Uma audiência inigualável em qualquer parte do mundo. Não havia nenhum telejornal no mundo que tinha audiência do Jornal Nacional. Que ano que foi isso, Borda? Era o Chapelin que apresentava na época. 90, no final dos anos 80, início dos 90. Mais ou menos. E eu nunca esqueço, eu estava na Central Globo lá de jornalismo na época, quando eu vejo aquela voz chegando assim. Olá, pessoal. Cid Moreira. Cid Moreira. Eu olhei para cima e pensei, deve ser Deus falando, né? Deus deve ter um vozeirão. Depois ele narrou a Bíblia, né? Então, algumas experiências que eu guardo. E aí eu, graças a Deus, consegui me fixar como repórter de rede e entrei em todos os telejornais da Globo. Porque era assim, uma escala. Primeiro você briga para entrar no Bom Dia Brasil, você abre uma guerra para o Jornal Hoje, até que vem o Jornal Nacional como brinde. Aí você, agora eu sou repórter de rede. Mas tem Fantástico, Globo Repórter, que também são jornais fechados, ou eram naquela época. E aí, para você entrar no Fantástico, entrar no Globo Repórter, eu entrei no Fantástico. Que graça. Depois entrei no Globo Repórter. Então, eu fechei todo o meu ciclo em todos os telejornais da Globo. Não há nenhum telejornal da Globo
para o qual eu não tenha feito matéria. Até Bom Dia São Paulo. Bom Dia São Paulo, Globo Rural. Globo Rural. Bom Dia Brasil, Jornal da Globo, Globo Repórter. Da linha, também da linha do canal fechado, a Globo News também, né? Globo News, sim, também, por consequência também. As matérias entraram na Globo News. Fiz séries para a Globo News que... Ao longo da carreira, eu me especializei, porque eu gosto muito, na área de violência. Não a violência pela violência, a violência claro. do sangue, mas a violência como fenômeno social, como um caso de saúde pública, de sociedade e tal. Falência de um setor Exatamente. da sociedade. Né? Aí eu já estive em todas as fronteiras do Brasil cobrindo tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico humano, venda de órgãos, que resultaram todas essas experiências no livro que eu acabei escrevendo com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo sobre quanto vale uma pessoa. Quer dizer, por quanto você vende uma pessoa hoje no mercado negro aí, né? E tem preço, né? Tem, rim tem preço, você vende é uma peça de reposição. Muitas vezes, as mulas que são usadas no tráfico, que a gente acha que simplesmente são para transportar a droga, na verdade, elas são o objeto que as quadrilhas querem vender, que o crime organizado bota para vender. Um rim, então eu saio daqui, vou para a Espanha, a Holanda, esses países que fazem essas rotas, cheio de cocaína no corpo. Lá, naturalmente, eu vou morrer, ou me matam, porque às vezes o meu rim é muito mais valioso que aquela droga que está lá. Então, Caramba, não sabia. Caramba, isso eu não sabia também, não. Então você vale mais, sei lá, um milionário precisa de um rim, de um coração, o que for. Paga quanto? Muito mais do que aquelas cápsulazinhas que ele vai levar de cocaína. Então, você vê, é tudo interligado. Quando a gente analisa a violência, é uma visão multifacetada. A violência está na violência doméstica, na pedofilia, está na droga, está no homicídio, está em todas as situações. Quantos anos de Globo você ficou? Eu fiquei na Globo, no Sistema Globo, uns 25 anos, mais ou menos. 25 anos. E saiu em que ano? Eu saí na pandemia e um mês depois eu fui para a CNN. Que você está até hoje trabalhando na CNN como repórter. Como a CNN é o seguinte, a CNN até por um certo tempo eu tinha um vínculo fixo que me impedia de realizar as minhas investidas paralelas no caso da nossa empresa. Eu e a Danella somos... em uma empresa. Portal Borda. Um portal Borda de notícia, uma editora, que é Chiru Books, e uma produtora de conteúdo, que nós já estamos realizando. Como elas funcionam? Editora é uma editora. Por quê? Eu comecei como um escritor fantasma, um ghostwriter, que eu era contratado por pessoas que queriam que eu escrevesse as suas histórias, seus livros e tal. Isso é muito comum nos Estados Unidos, não tanto no Brasil. Então eu quero que ou você quer, por exemplo, escrever um livro para suas palestras motivacionais. Mas você não tem tempo ou você não tem aptidão para escrever. Aí você traça comigo uma linha daquele livro, com todos os valores que você pretende defender, eu pesquiso tudo aquilo, dou a profundidade ao tema, apresento para você, você concorda, discorda em algumas coisas, afina o livro é seu com seu nome. E eu sou um escritor Mas você não fantasma. Aparece? Não, eu sou escritor fantasma. Eu já escrevi uns 5, 6 livros assim. Mas não tem escritor famoso que... Não, escritor famoso fantasma não. Os escritores famosos escrevem. Mas, por exemplo, quem normalmente contrata um escritor fantasma? Palestrantes, coaches. Você sabia disso? Não sabia. Até mesmo pessoal da igreja, pastores. Então, eu sou pastor de uma determinada igreja e eu preciso escrever um livro. Aí eu... Um livro do pastor, não sei o que, foi você que escreveu. E o nome dele, com os valores. E aí você vê um desafio para um jornalista, porque... Mas tem muitas vezes que eu falo, como que esse cara tem tempo de escrever um livro? É isso, então. Então, mas assim, que nós temos que separar duas coisas aí. Primeiro é eu contratar você para contar a minha história. Não, escreva sua biografia. Aí aparece o nome dele. Eu posso assinar ou você pode assinar. Você pode assinar a história da minha família, com o seu nome. E eu escrevi. Ou então eu posso escrever um livro sobre a sua família. Agora você está dizendo pra gente que existe já um mercado de escritor fantasma que eu te contrato para você escrever um livro para mim. Exatamente. Então você, por exemplo, pode... Mas que tal? Você pode me contratar para... Vamos escrever um livro sobre a história do cooperativismo. Entendi. Aí eu vou lá, me debruço, como aconteceu com a Coplacana, e escrevo para você e trago. É isso que você quer? É isso. Tá, mas tira isso, coloca lá e tal. Enfim, chega no modelo. Como um arquiteto que desenha a sua casa. Olha aí que interessante. É interessantíssimo. A gente escreveu, ano passado, um livro para um empresário de Minas. A área dele é de exploração de caverna. É um sujeito apaixonado por cavernas, a vida dele foi explorando cavernas. A atividade comercial dele é longe disso, ele é na área de empreendimento imobiliário.
mas ele queria contar um pouco dessa experiência. E aí comecei a pesquisar caverna, exploração de caverna, assisti filmes sobre caverna, fiquei mergulhado nisso. E agora você está mergulhado no cooperativismo por conta da Coplacana. Exatamente. Então, só penso em cooperativismo, durmo. Mas seu nome é assim, agora misturamos o assunto aqui, mas teu nome aparece. Eu vou assinar o livro da Você vai assinar o Coplacana. livro. Sim. Então, mais uma pergunta, Borda. Você ficou, então, 25 na Globo e está desde 2020 na CNN. Então na CNN. Aí, como eu estava te explicando, então na CNN eu tinha um contrato de exclusividade. Hoje eu tenho um contrato para fazer matérias que são interessantes para eles. Nós cobrimos aqui a AgriShow, ficamos um exclusivo para eles, mas isso me permite fazer as coisas que nós gostamos de fazer e, em paralelo, tocar a nossa empresa. Aí eu te pergunto, você está com quantos anos hoje, Borda? 58. 58 anos. Eu nasci em 001/01 de 65. 1º de janeiro. 1º de janeiro. Legal. Dia de Todos os Santos. Isso. Que é um bom dia para nascer, né? Dia de Todos os E Santos. foi isso que me levou a conquistar a Daniela, porque ela pensou, se é santo, é bom. É bom. Entendi. Não, Dia de Todos os Santos não é dia 1º de janeiro, é dia 1º de novembro, não é? Não sei. Eu achava que dia de Todos os Santos fosse dia dos pais. Mas não. Não, dia 1º de janeiro é dia da confraternização universal. Confraternização universal. No meu caso, eu acho que é 1º de novembro que é o dia de Todos os sei. No Santos. meu caso, todo dia é dia de índio, né? Com essa minha cara aqui. Mas, Borda, deixa eu te fazer uma pergunta. Cooperativismo, como é que surge na tua vida? Nesse período de 27, 28 anos de jornalismo, você já tinha coberto alguma vez alguma cooperativa, alguma história de cooperativismo? Não, eu realizei matérias pontuais sobre cooperativismo, mas sempre conectadas a eventos esporádicos e também muito sazonais. Então, AgriShow. AgriShow, Coopercitrus, eventos muito específicos, mas numa medida tão profunda, tão pesquisada, tão densa, eu não tinha passado por isso antes. Então, é uma experiência gratificante porque nós, jornalistas, somos a soma de todas as informações e conhecimentos que se acumulam ao longo da nossa vida. O que nos faz, digamos assim, um pouco mais prósperos na profissão é a capacidade de, primeiro, despertarmos para fatos novos e aprendermos, porque nós somos generalistas, né? Guardados algumas assim, especificações, o jornalista é um generalista. Você cobre. Então, se você me perguntar sobre violência... Sabe pouco de muita coisa. De muita coisa. Eu vou falar para você sobre fuzil, pistola, calibre, como se organiza um assalto a carro forte, como se assalta uma empresa de valores, como funciona uma organização criminosa. Aí você fala assim, então me fala sobre célula-tronco, vou falar sobre célula-tronco. Aí você vai dizer, mas o cara sabe tudo. Não, é que ao longo da vida, de tanto cobrir essas reportagens, você vai se aprofundando. E no meu caso mais particular, eu busco aprender mais sobre os temas, eu tento entender mais. Como eu te falei, eu estou escrevendo em paralelo com a Coplacana um livro sobre Visual Law, que é uma nova concepção usando o design no direito para tornar a área mais clara, mais fácil de compreensão, tirando o juridiquês da área, né? Então, para estudar Visual Law, eu fico lá lendo livro, pesquisando. Aí, se um dia precisar falar com alguém sobre Visual Law, provavelmente eu vou conseguir falar muita coisa. E como que surge o convite mesmo do pessoal da Coplacana? Foi por conta já da tua credibilidade, do pessoal te conhecer, ou foi sem querer esse contato? Na verdade, esse contato surgiu de um jornalista de São Paulo que foi procurado ou alguém da Coplacana que precisava de um jornalista para fazer um livro da cooperativa dos seus 75 anos, um documentário institucional. E ele achou que eu me encaixava muito naquele perfil porque, primeiro, é uma produção multimídia. Documentário é vídeo, livro é escrita, é impresso, é institucional, é mais marketing. Então, quem é o cara, ele pensou, que consegue transitar nessas áreas? E pensou no meu nome e falou para a cooperativa, que já me conhecia pelo meu trabalho, e achou perfeito. Se o cara conhece televisão, conhece vídeo, o cara também tem uma editora, perfeito, fechou. E aí eu fiz a proposta do livro. E qual é a proposta do livro? Por que nós entendemos, e eu não estou puxando brasa para o meu churrasco, que o livro é diferente? Porque ele não é um livro de uma narrativa meramente corporativa. Histórica. Isso, ele é um livro romanceado. Não é um livro comprado, né? Foi o desenho que eu apresentei do projeto. Eu não queria
que o livro fosse como todos os livros são. A cooperativa foi fundada em outubro isso. Quem consegue ler? Não. Então você vai encontrar nos capítulos do livro, e eu gostaria de trazê-lo para vocês aqui. Opa. Por que uma cooperativa é uma floresta? É uma dos capítulos que eu escrevi. Olha o pressuposto. Eu começo a comentar o seguinte. Quando a gente olha para uma floresta, a gente vê o todo. E a gente não tem ideia do que acontece nos labirintos de uma floresta, na sustentabilidade da sobrevivência daquelas espécies. Não conhece a árvore. Isso. Não uma conhece árvore a raiz. não sobrevive sozinha. Uma árvore não sobrevive sem raiz. Eu, árvore, só sobrevivo na medida da proteção das outras árvores. E, para isso, eu fui pesquisar um livro interessante que mostra que as árvores parecem ter, às vezes, até um comportamento humano. Pelas raízes, elas se alimentam. Quando querem crescer, formam as copas mais fechadas para aumentar o crescimento ou controlar o crescimento na proporção de entrada de sol. Muitas vezes, árvores maiores se fecham para que as menores não sejam tão impulsivas para crescerem, porque se forem assim, elas podem ser árvores de caule fino e vão morrer com qualquer ventania. Cooperativa, o que é? Cooperativa é uma floresta de proteção. Se você vê que eu estou saindo daquele meio, você vai saber que eu vou me arrebentar. Você tem que me proteger, me trazer para a realidade. Então, é uma combinação disso. Que aula, hein, Ronaldo? Rapaz, que do convite. céu. Não, isso aqui eu espero assim... Ô, diretor, a gente pode ficar aí mais umas 4, 5 horas conversando sobre esse assunto? Tem papo, hein? Mas olha, que espetáculo, né? Você tem dito algumas coisas e a gente está percebendo que você tem estudado profundamente. No tema. Sim. É o que você falou. Antes você não tinha esse tempo para poder ser... Isso, você era exatamente. Generalista, Isso. agora você está Eu indo era um pra... repórter hard, aquele repórter do dia a dia. A minha área sempre foi crime. Então, pensa, eu passava a maior parte do tempo cobrindo. Tragédia. Aquela tragédia, aquele assalto que houve àquela empresa de valores aqui em Ribeirão, que foi o mais trágico, né? Sim. Que aconteceu. Eu fui para lá de madrugada e fiquei acompanhando a polícia naquele momento em que a polícia trocava tiros ali com os assaltantes na Lagoinha, em que resultou na morte de um bandido. Enfim, foi um assalto terrível aquilo lá. Então, parecia uma praça de guerra. Você nunca teve incidente com você? Graças a Deus, não. Nessas coberturas? Uma vez no Rio de Janeiro, quando eu fiquei trabalhando para a Globo, eu fiquei 3 meses no Rio, nós subimos o Morro do Alemão com a polícia. Naquela época, nem a polícia gostava da Globo e muito menos os traficantes gostavam da Globo. Então, quando nós chegamos... Se fosse para atingir um alvo, era você. Então, não tinha ninguém para proteger, porque normalmente a polícia ali te dá uma força, te dá uma proteção, como aconteceu aqui em Ribeirão. Eu fui para lá, os policiais sai dali, fica para lá, deita para cá, sai daqui e tal. Então, há uma preocupação com o jornalista ali. Lá no Rio, não, que se acertar a cabeça de jornalista é um prêmio. E aí os caras metendo até bala. querem que isso aconteça. Os caras metendo bala e eu e o cinegrafista e o auxiliar, a gente andando por aquelas ruelas, se encolhendo e tal. Então, eu vivi esse tempo do jornalismo aí muito voltado para a violência. Hoje, a minha situação é diferente. Hoje, eu sou um empresário, embora um jornalista, com uma alavanca de empreendimento, buscando essa atividade. E isso me leva a um aperfeiçoamento. Por exemplo, eu preciso, além dos temas que eu estudo para produzir o meu trabalho, em livros, documentários, eu preciso também conhecer mercado, eu preciso conhecer marketing, eu preciso conhecer essa linguagem que vocês vivem no dia a dia e que ainda não é acessível para mim. E o que você tem aprendido com o cooperativismo? O que eu aprendi com o cooperativismo é que, por mais que você se julgue autossuficiente, por mais que você ache ilimitada a sua capacidade de crescer, muitas vezes se esbarra na falta de sustentabilidade, você não consegue sair. A cooperativa é um entrelaçamento de mãos, é um entrelaçamento de apoio, de troca de experiências que o empresário, o empreendedor sozinho não consegue. Ele quebra por conta disso, né? Então, você veja, por exemplo, vamos analisar alguns números que eu tenho guardado na minha cabeça em relação ao cooperativismo. Você tem hoje, no mundo, aí, cerca de 3 milhões de cooperativas. Só as 300 maiores cooperativas geram 2 trilhões de dólares, o equivalente ao PIB da Itália. E isso se dispersa na comunidade. Esse dinheiro tem um fluxo. Vamos para a área mais específica de vocês, cooperativa de crédito. Você tem aí os 5 maiores bancos que detinham aí 67% de todo o fluxo de ativos financeiros no Brasil. Aí, esses bancos, o que pegavam? Pegavam todo esse dinheiro para eles.
Hoje eu tenho uma cooperativa de crédito que me dá um dinheiro de volta. Quando um banco privado vai me chamar, vai dizer, o Itaú, por exemplo, nós faturamos tanto, foi bom. vou te dar um pouquinho de dinheiro aí, Borda. Nunca, né? Vai aumentar o valor da tua cesta. Como é que eu me protejo? E só deixando claro que... quando não manda para fora, né? Isso, exatamente. E me bota a tarifa em cima. E só deixando claro que o modelo dos bancos tradicionais não tem nada de errado. Sim. Nós estamos dizendo aqui que são modelos diferentes. Uma instituição financeira bancária é uma sociedade de capital. Né? Então tá ali, toda a empresa nasce por um motivo que é o lucro máximo do dono. Sim. Então um banqueiro, né, dessas famílias tradicionais banqueiras, elas queriam ganhar dinheiro. Perfeito. E vou te falar, eu queria ter feito isso quando eu comecei a ter criado um banco também, só que eu fui trabalhar para um banco, entendeu? Sim. Essa foi a diferença do banqueiro e do bancário. Então não tem nada de errado. Agora, o modelo financeiro de instituição cooperativa, que hoje eu entendo que é o mais justo e é o que vai ter longevidade. Sim. Porque tem muito modelão que a gente está acostumado hoje aí, Borda, que esse aí me preocupa muito. Perfeito. Né? E no médio e longo prazo, você pega hoje a tua filha tem quantos anos? 8 anos. 8 anos. Eu tenho um de 13. O Felipe tem o Filipinho que está com 9 anos. Sim. Esse pessoal, a primeira coisa que eles vão fazer é comparar. Perfeito. Quando nós aqui nascemos, eu e você, o Felipe é um pouco mais jovem, a gente queria muito ser cliente do Banco do Brasil e ter um cheque ouro. Isso, era bonito. E pagava caro para isso. Sim. Agora pergunta para tua filha se ela quer pagar caro na conta corrente dela. Perfeito. Então uma cooperativa traz essa possibilidade de justiça. E você falou na justiça. questão da longevidade, e eu acho que ela se sustenta também pela percepção, e eu coloquei isso no livro da Coplacana, da juventude envolvida. Você tem jovens cada vez mais participativos da cooperativismo. Os jovens, eles estão no agro. E o que eles trazem? Além do sangue novo, eles trazem a tecnologia. Eles trazem um olhar de novos horizontes. E, ao contrário do que a gente acha, o embate, e isso eu trago da experiência de prática, de observar isso, não há aquele embate crucial entre o velho com os seus dogmas e o novo chegando com o celular, com a tecnologia. Não. É uma transição que me parece pacífica, né? Porque é uma transição norteada pela sobrevivência. É assim que nós vamos sobreviver. E aí o velho abre mão daquela, digamos assim, daquele radicalismo até então. Né? Eu sei, sempre fiz assim. Você percebe isso hoje lá na Coplacana? Isso que você está falando dessa união entre o mais jovem e a pessoa mais experiente. Você tem visto isso hoje lá na cooperativa? Muito. Conta pra gente um pouco da história da Coplacana. Perfeito. Inclusive, Felipe, você me permitiu, já quero fazer um convite. Com certeza, não. Para o presidente do conselho da Coplacana, por favor, Borda, leve esse convite para ele. Tá aqui conosco. Venha com ele, inclusive, para lançar o livro, para trazer ele aqui contar a história da cooperativa. Vamos lançar o livro aqui no Pode Cooperar, né? Por que não? Perfeito, vou fazer essa ponte, sim, com todo prazer. Bom, em relação aos jovens, o que está acontecendo? Cada vez mais você ouve uma expressão dos velhos, isso você fala com meu filho. Ou seja, ele já começa a reconhecer que naquele campo de automação, naquele campo tecnológico, ele não tem braço para tocar. Quem toca é o filho dele. Isso. E aí nós contamos a história lá da Coplacana. A Coplacana criou um núcleo jovem. Esse núcleo jovem surge de um TCC que uma aluna de agronomia precisava fazer sobre a participação dos jovens no agronegócio. E ela não era da cooperativa. Não tinha vínculo com a cooperativa. Ou seja, inclusão. Ela trouxe uma pessoa que estava fazendo um TCC, trouxe para dentro, pegou a ideia e jogou para dentro da cooperativa. Aí a cooperativa recebe a moça com braços abertos e diz para ela o que você precisa. Não, preciso entender como essa juventude participa do agronegócio. E aí um desafio. Como cooptar para pesquisa do TCC um jovem que não frequenta a cooperativa como os pais frequentam, que os pais vão lá na cooperativa todo dia tomar um cafezinho com o vendedor. Esse jovem não vai, ele fica lá no campo e tal. Aí começaram a fazer um corpo a corpo
convidaram um jovem, que convidou outro, que convidou outro. Hoje estão com quase 2.000 jovens inseridos nesse núcleo da Coplacana. 2.000? 2.000 jovens. E já participam dos eventos da Coplacana e que já começam a exercer uma influência muito positiva de novos tempos, de novos horizontes. Veja, por exemplo, inteligência artificial chegando, os chats. Quem vai tocar isso? Essa juventude. Aqui na AgriShow, eu já fiz muita cobertura da AgriShow e aí a cada ano você vai se surpreendendo com essas máquinas autônomas, né, que trabalham sozinhas. Quem opera essas máquinas são os jovens, eles que fazem lá a programação para essas máquinas funcionarem. Então, eles são muito essenciais nessa área de tecnologia. E aí, o pai, o avô, seja lá o que for, já tira o pé, porque compreende que o filho está chegando com tudo. Administrar um celular, tem a fazenda no celular. Eu lembro da entrevista que eu fiz com um senhor lá. Ele disse que, na época dele, eu perguntei, como o senhor controlava a produção da sua fazenda? Papel de pão e na cabeça. A tecnologia que ele tinha. Falei, e aí, quem é que toca? Hoje é meu genro. Como ele faz? No celular. Onde ele está, ele sabe o que a fazenda está produzindo, controla a máquina, faz tudo. E sem querer dar um spoiler do livro, mas já dando, né, Boedo? Você aborda num capítulo sobre a juventude, que você inclusive jovens, escreveu uma fábula. Fala pra gente mais que... Aí é o seguinte, o que a gente queria no livro? Nós queríamos que as pessoas falassem sobre a Coplacana em detrimento do que normalmente se vê num livro corporativo em que a empresa fala de si, que é algo que não é bom, né? Quando você fala sobre você. Eu sou melhor, eu sou mais bonito, eu sou o cara, tal. É melhor que as pessoas que usufruem daqueles benefícios possam dar os seus depoimentos. Bom, aí nós ouvimos muitas pessoas e fomos construindo os capítulos para que eles tivessem, embora aparentemente dispersos, uma conexão com cooperativismo. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a cooperativa é uma floresta, é uma metáfora para mostrar aqui o que é o valor da união. Quando nós colocamos um capítulo lá, como explicar cooperativismo para as crianças, nós poderíamos muito bem tornar a linguagem um pouco mais para a idade e explicar. Cooperativismo é um grupo que se une e tal. Não teria o alcance para as crianças. Não. Preferimos uma fábula, contando a história de 3 bichinhos lá que saem pela estrada e um pergunta para o outro, onde você vai? Vou construir uma casa. Posso te ajudar? Posso. Onde você vai? Vou construir uma casa. Posso te ajudar? E cada um desses bichinhos diz o que ele pode fazer. Então, por exemplo, lá, o galo fala assim, aí o bichinho pergunta, mas o que você vai fazer, galo? Não, eu posso acordar vocês de manhã. Beleza, vamos lá então. Que barato. Aí passa... Pode cooperar? Pode, exatamente. Eu posso cooperar, posso você pode fazer cooperar. com isso. Aí o outro lá, o ganso, o que você pode fazer? Com o meu bico eu posso amassar o barro aí para você passar na casa e tal. Aí no final, todos eles cooperados produzem uma casa. O galo canta de manhã, o ganso passa o barro na casa, o outro bicho pinta e tal. Então, a gente encontrou esse caminho. Outro caminho que a gente mostra também, por exemplo, metaforicamente, as abelhas. E por que eu falo sobre as abelhas? Porque eu ganhei um prêmio de jornalismo no agronegócio falando sobre abelhas. Eu fiz uma matéria para o Globo Rural mostrando que há uma mortandade de abelhas e isso compromete a nossa sobrevivência, né? É aquela história, mesmo que não sejamos apicultores, são as abelhas que plantam as árvores, os frutos que nós vamos... Polinizam. Maracujá é 100% de abelha. Tanto que a falta de abelha é tão grande que na China os chinesinhos ficam com um pincel fazendo a polinização. Lá vão fazendo papel de abelha. Hoje existem startups que alugam abelhas. E a abelha, só para fazer um adendo aí, a abelha é um dos ícones do cooperativismo. Nossa, perfeito. Tem muita cooperativa hoje verdade, que utiliza, né? O Perfeito. próprio Sicredi, o programa União faz a vida, lá é uma abelha que tem ali. Exatamente. Então, uma abelhinha. E tem um capítulo sobre a abelha, que a gente conta essa história. Que, de novo, é cooperar. As abelhas, e aí eu mostrei na reportagem, antes do livro, muito antes, que eu ganhei o prêmio, que é o seguinte. As abelhas, elas saem com aquele enxame. E elas têm subdivisões. As campeiras são aquelas abelhas que vão prospectar onde existe uma demanda, uma oferta grande de água. A abelha precisa de muita água. Aquelas outras abelhas ficam esperando. Quando aquelas campeiras voltam, elas fazem o que se chama de balé das abelhas. Elas dançam numa orquestração indicando que o deslocamento vai ser lá para aquele lado, porque lá é onde tem água. E aí dançam para aquelas outras e todo mundo segue para aquele rumo.
Ou seja, só. liderança, exemplo, Perfeito. que é o que as pessoas mais velhas também vêm trazendo para os jovens do cooperativismo, né, Borda? Você falava aí do pessoal que começou lá a Coplacana. Eu ainda quero explorar um pouquinho mais, entender mais a história da Coplacana. Mas vamos pensar nesses produtores de cana-de-açúcar que começaram a cooperativa há 75 anos atrás. Filipão, fazendeiro era visto de uma forma totalmente diferente. Hoje, eu queria muito ser fazendeiro. Eu não sou fazendeiro. Imagino que você também queria ser fazendeiro. O Borda eu acho que já deve ser fazendeiro. Com certeza. Mas antigamente ninguém queria ser fazendeiro. As pessoas pensavam, não, fazendeiro... E você tinha, domingo por exemplo, domingo. quando a cooperativa surge, depois da criação da associação, você tinha uma intervenção do Estado muito grande no setor, em que você tinha cotas para serem cumpridas, né? Você tinha um controle do Estado. E aquilo dificultava a própria negociação do setor. Então, pensa, primeiro eles criam uma associação, que é mais uma defesa de classe, para negociar preço, aquela coisa, vamos brigar juntos. Mas uma associação não permite vender uma produção. Aí vem a necessidade da cooperativa. Eu preciso vender a produção e eu preciso comprar implementos e insumos. Cooperativa. Mas eu preciso de dinheiro. Cooperativa. De crédito. Então, olha as etapas que a Coplacana percorre ao longo do tempo, do surgimento de uma pequena associação com 57 associados, foram os primeiros que deram o formato para a cooperativa, para depois uma cooperativa que é uma das maiores do Brasil hoje, né? A maior do estado de São Paulo, de plantador de cana. A Coplacana surgiu dentro da Coplacana também uma cooperativa de crédito? Depois eles vão desenvolver uma cooperativa de crédito, que são as cooperativas de crédito que se integram, né, a cooperativas já existentes. Então você tem, por exemplo, uma cooperativa, sei lá, Copersucar, que é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, vai ter lá uma cooperativa de crédito. E aí isso que é interessante que nós falávamos nos bastidores, como essas integrações vão se dando para a perpetuação de uma ideia de união, né? Porque, ao contrário, por exemplo, da iniciativa privada, em que você precisa aniquilar o seu concorrente. Na cooperativa eu preciso somar. Porque a destruição do meu, entre aspas, concorrente também vai fulminar o meu futuro. Afeta diretamente a credibilidade das outras cooperativas. Perfeito, né? Você tem que estar socorrendo. Sem dúvida. Tem, inclusive, o sistema solidário, né? Exatamente. Então, olha que jogada sensacional. Sensacional. Eu queria abordar um outro tema com você. Eu não sei se você trata disso no livro, porque é o seguinte, a cooperativa vai completar 75 ou já completou? 75 em outubro. Outubro agora. Então, ela viveu um período, a gente aqui já sabe que o cooperativismo ele tem também um viés socialista, né? Sim. Mas que prega também a liberdade econômica de todo mundo, né? E aí viveu um momento político muito conturbado no Brasil, aonde a gente tinha ali Getúlio Vargas, que vinha com aquela pegada mais ditatorial. Depois ali em 64, essas reuniões, Borda, que aconteciam nas cooperativas, tinha muita reunião, Felipe, que tinha que acontecer de portas fechadas. Porque era tudo subversivo. Sim, exatamente. Que história é essa desse pessoal se reunir aí, já fala... Parecia uma ameaça ao Estado, né? Opa, mas não tenha dúvida. Aí no começo de 80, quando começa ali a redemocratização do Brasil, que aí tem as diretas já, que aí a gente começa a falar mais em democracia, aí vocês podem perceber que eu acredito que 80% das cooperativas que hoje estão ativas no Brasil nasceram no começo de 80. Nesse período. Isso. Por conta da redemocratização. Antes era tudo fechado. Você trata... tem algum capítulo que conta dessa história? Não, não chegamos a refletir sobre isso, não. Nós refletimos sobre as dificuldades de você implantar uma ideia que era, no primeiro momento, inviável. Por quê? A cooperativa sobrevive de que matéria-prima? Ela não sobrevive do produto, do café, da cana, do adubo, do crédito. Ela sobrevive da confiança. A matéria-prima da cooperativa, o cimento da cooperativa, o primeiro tijolo da cooperativa é confiança. Porque você vem me vender o que aparentemente é um sonho. Pensa assim, como é difícil você me convencer a comprar de você um carro voador se eu não conheço o carro voador. Você entra na minha mente e fala assim, olha... É um carro voador. Assim, ele voa, tá, mas não cai. Não cai. É só você dirigir certinho e tal. E você não quer me dar 3 milhões aqui? Ah, não, mas eu não vou entrar nesse negócio. Era mais ou menos o que era a cooperativa. Você me dá um dinheiro, você me dá um dinheiro e eu vou fazer vocês ganharem mais dinheiro.
Mas eu vou te dar a posse disso, né? Eu vou colocar esse dinheiro na mão de alguém que eu não conheço direito. Exatamente, eu já estava sem dinheiro, porque se eu tivesse uma coisa assim, eu estou com dinheiro sobrando, que não me custa nada dar 1 milhão para esse projeto. Mas eu tinha mal dinheiro para comprar meu almoço, e você está querendo levar o dinheiro do meu almoço para uma aventura que eu desconheço. Então, plantar isso. E é essas histórias que a gente quer contar aqui no podcast, viu, Borda? Esse sonho nasceu exatamente para a gente poder contar essas histórias. Levar a público, né? Levar a público. O Felipe fala uma coisa e eu concordo com ele também, que hoje o principal desafio do cooperativismo é o desconhecimento. Sim, exatamente. Né? E aí eu queria te perguntar, você que é jornalista, que tem essa visão, qual é o desafio do cooperativismo? Né? O podcast hoje, o Pode Cooperar, é que a gente está levando esse conhecimento, né, para a população aí. O que hoje o cooperativismo pode fazer mais para ser conhecido? Eu acho que o cooperativismo precisa sair um pouco daqueles limites dos seus pares. Ele é interessante, estrategicamente, porque é do negócio, mas as pessoas precisam conhecer o cooperativismo nas suas mais diversas vertentes. Então, um exemplo, eu levantei pela manhã, eu tomei café, eu comi um pão e eu usei uma manteiga, a cooperativa estava na minha mesa. Né? Eu chamei um táxi, a cooperativa estava lá dentro do carro. Aí eu fiquei doente, fui ao hospital, a cooperativa estava no hospital, mas eu não tenho essa extensão. O meu filho foi estudar na cooperativa. Eu não tenho essa extensão, porque se vocês conseguirem permitir que as pessoas tenham a dimensão desse mundo na qual elas estão inseridas, provavelmente a gente vai ter um fortalecimento ainda maior dessa prática de cooperar, né? De ser solidário. Né? Então, às vezes acho que fazendo uma reflexão, né? A gente fala de cooperativismo muito dentro do cooperativismo. Né? Isso. Você fala para os seus pares. Você não chega a mim. Disse, precisamos falar que é esse exercício que a gente está fazendo aqui, né, Ronaldo? De falar para fora, né? De divulgar isso. E tendo figuras como você como entrevistado, com certeza vai ser um veículo para isso. Para a gente falar para o público. Porque, né? Felipe, olha só, quando você ouve as pessoas, que foi o nosso caso nas entrevistas, basta você fazer uma pergunta só para a pessoa. Em que a cooperativa ajudou você e a sua família? Você tem um documentário de 1 hora. Com uma pessoa só. Com a mesma história. 5 horas contando aquela história da cooperativa. Quando eu comecei, eu não tinha nada, não sei o que, eu batalhava. Olha que eu tenho essa fazenda, eu tenho o trator. Aí você vai pensar assim, isso... É prosperidade. Né? Mas isso é resultado só do trabalho do cara? Resultado do trabalho do cara e do outro cara também. Do coletivo. Porque né? eu cresci sozinho. Não. O sujeito pode ter a maior propriedade, mas ele não cresce sozinho. E é isso que a cooperativa mostra, né? Você é essencial, mas você precisa estar coeso, você precisa estar em feixe, né? E o que adianta eu ter uma fazenda no meio de uma comunidade? Vamos falar favela. Sim. O que adianta eu ser muito rico no meio de um lugar onde a maioria do pessoal é muito pobre? Sim. Não adianta nada. Isso é muito ruim, a sensação de desigualdade é péssima. É o nosso caso no Brasil. Hoje, 1% tem cerca de 30% de toda a riqueza brasileira. Olha essa abismal desigualdade. É gigantesco. Né? E também não dá para a gente esperar que o rico vá, por livre e espontânea vontade, dividir o dinheiro dele. Que ele vai reconhecer 1 bilhão já está demais, 2 bilhões são muito, então eu vou dividir esse dinheiro. Não. E também não dá para a gente acreditar que o Estado vai ser intervencionista no sentido de dizer, se você tem 2 bilhões, divida 1 bilhão com o seu amigo. Não é assim que as coisas funcionam. Nós vivemos num país capitalista, nós vivemos num modelo capitalista. E como você falou, eu crio uma empresa para ter lucro, eu não crio uma empresa para socializar os lucros. Né? Não crio uma empresa para dividir os ganhos. Eu ganho para centralizar os ganhos para mim. Para mim. Então, se está bom para mim, ótimo. A cooperativa não é... O viés é completamente o contrário disso. A cooperativa ela só existe pela divisão dos bens. Ela só ganha credibilidade e prosperidade e longevidade na medida em que ela divide. Por exemplo, só o setor agropecuário no Brasil divide por ano quase 10 bilhões, 9 bilhões e 600 milhões de reais. É muito dinheiro que volta, né?
E você tá, perdão, Felipe, você tá falando do agro e você tá levando em consideração só o que passa nas cooperativas agropecuárias. Isso, agropecuária. Agora, se pegar ainda Médico, o que tem crédito. Não, se pegar o que tem, Não por estamos falando exemplo, de no saúde, não estamos cooperativismo de falando crédito. também. Não, estamos mas falando. vamos pegar hoje os 3 maiores sistemas, vai, Cressol, Sicredi e Cicobi. E o que o agro gera lá dentro dessas Exatamente, cooperativas tem isso também. também. Sim. Porque quando eu faço um financiamento rural, um custeio, um investimento, isso também gera riqueza, gera prosperidade, gera melhoria de qualidade de vida desse produtor e ele não está ali contabilizado na cooperativa agropecuária. Então o volume é muito maior que isso, né? Exatamente. E olha o impacto que isso causa, né? Desculpa, Felipe, você ia fazer uma resultado pergunta. gigante. Não, mas o Bor estava falando uma coisa, me veio à cabeça uma questão que inclusive aconteceu comigo, né? Tem um amigo nosso que ele é engenheiro elétrico. Certo. E ele falou assim, pô, você está envolvido com cooperativismo e tal, por que você não monta uma cooperativa de energia solar? Putz, cara, mas mais um negócio para fazer... mas eu tenho dinheiro aqui para comprar a placa e fazer a energia da minha casa. Por que eu vou, né? Eu dei essa resposta para ele. Eu falei, não vou atrás disso, não. Poxa, eu entrei no carro, falei, pô, mas porque a gente vive num modelo tão capitalista. Isso. Aí depois eu falei com ele, eu não entendi o que você me falou. Ele falou, não, é porque se você comprar os X placas, é um preço. Se você fechar um container de placa, eu não vou lembrar os nomes, não sei se é transformador ou resistência. Um insumo que ele precisa. Eu não vou lembrar agora aqui que precisa usar na energia solar. Pô, cara, se você montar uma cooperativa com 20 inversor, ao invés de você comprar 20 inversores, você precisa ter um inversor só para os 20. Pô, você fica com um projeto, um investimento brutalmente mais barato. Poxa, você não tem um precisava me apelo explicar ambiental isso, aí eu também. devia ter... Um alcance ambiental também muito grande. Um alcance ambiental muito grande. Você consegue alugar uma área maior, de gerar mais energia, depois lá para frente poder fazer uma outra fonte de renda disso. Então, assim, a gente está muito mergulhado nesse modelo, né? Sim. Quem está muito presente na mídia é o que a gente estava falando. E também não estamos criticando o sistema, é um outro modelo de negócio. Mas quem está na mídia toda hora, martelando, fazendo e tal, são os bancos comerciais, né? Sim. Então, eu mesmo eu contei essa história já no nosso primeiro episódio, que, poxa, eu vim para a cooperativa de crédito por conta de uma necessidade minha de reduzir custo da empresa, reduzir despesa com emissão de boleto, senão não teria vindo, né? Então, o grande desafio do cooperativismo é exatamente isso, mostrar para as pessoas o benefício que ela tem. Eu sou envolvido com cooperativismo, tem gente na minha família que não tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia e se tem um pouco de ideia, se recusa a estar fazendo parte, né? Então, assim, a estrada é longa, cheia de curvas. Por isso que eu acho que o caminho é vocês trabalharem nos podcasts aqui, com informação real de pessoas. Porque exatamente. O que convence, o que faz a informação entrar na mente é o exemplo concreto. Eu só me toco de uma realidade como eu assisto uma história. A cooperativa, o que ela fez pela minha vida. É isso. É isso. Porque se você falar, a cooperativa é boa, tá, mas eu quero saber como... O que eu ganho com isso? A pergunta dos milhões é essa. Exatamente. Por que os golpes, agora virando para o outro lado, por que os golpes dão certo? Por que as pirâmides financeiras funcionam? Porque o sujeito promete e atende aquilo no primeiro momento. Então, ele diz para você assim, se você botar 100 mil reais na minha mão, daqui a um mês eu vou te dar 130 mil reais. Pô, eu vou ganhar 30 mil reais, que investimento é esse? E ele vai lá e me dá 30 mil reais. E eu vejo, pô, eu botei 100 mil, ganhei 30 mil, agora eu vou aplicar 500 mil. Aí eu caio. Exatamente. Ô, Borda, me fala uma coisa, você que está estudando agora o cooperativismo, você viu o nascimento de alguma cooperativa nesses últimos 5 anos para cá? Você estudou, apareceu alguma cooperativa nova? Não me recordo no momento desse caso específico de uma cooperativa que nesses últimos 5 anos, até porque eu estou focado muito na história da Coplacana e na história de revisão das cooperativas. E é muito, são histórias muito específicas, né? Por exemplo, eu tenho especulado sobre algumas cooperativas. Eu tenho visto, por exemplo, quanto que a Copersucar fatura? 38 bi por ano. Eu tenho visto, por exemplo, a Comar, né? Comar de... Cocamar? Não, a Comar. Comar. Do Paraná.
que é a segunda maior do Coamo, Brasil. né? Coamo. Segunda maior do Brasil, Aurora. Então, você vai vendo essas... Aí é o seguinte, você nem imagina que é uma cooperativa. Muitas vezes você acha que é um nome de uma empresa, você vê que é uma cooperativa. A Seara, né? Que a gente tá falando, Isso, exatamente. Mas eu fiz a pergunta até como uma provocação para que a gente possa, nos próximos capítulos, episódios, Felipe, a gente precisa, inclusive, começar a pensar nisso. Porque não se nasce mais cooperativa. É verdade. Você falou ali, né, dos jovens, da inclusão dos jovens. Tudo bem, mas aí é em cooperativas que já existem. Sim, exatamente. Mas e a cooperativa nova? Eu não tenho registro assim, surgiu uma aqui em tal lugar. Não me ocorre isso, não. Porque no começo de 80 surgiu muita. E por que aí eu vou te perguntar, e por que não explodiram mais? Por que a fórmula não continua sendo replicada? Tem alguns motivos. O primeiro é técnico. Porque é o seguinte, Exato. hoje a maioria dos ramos de atividade de cooperativa já existem. Tá. Então, assim, transporte, elétrico, de construção, de consumo, de estudo, farmácia, de transporte, de crédito, a maioria. Isso é bem desenhado, inclusive, pela OCB, certo. Né, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras. E aí, o que acontece? Esse é um ponto, então já está bem desenhado. O outro ponto, que aí é uma percepção minha, eu não tenho dados técnicos, certo. mas eu acho que as pessoas, os jovens hoje, eles têm cada vez mais se fechado nos seus mundos, nos seus espaços. Então, a gente é da época que a gente ia no clube. Sim. A gente é da época que a gente gostava de ir no bailinho com os nossos amigos. Isso que você está falando vai ao encontro de uma recente pesquisa que revelou que o Brasil tem o segundo maior número de jovens nem do mundo. Isso nem estuda e nem trabalha. Nós perdemos só para a África do Sul. Então, você pensa, de 18 a 24 anos, você tem uma fatia que vale a 35% da população jovem brasileira que não está fazendo nada. Então, se não está fazendo nada, está à margem do estudo, está à margem do mercado de trabalho, qual é a perspectiva que a gente vai ter? Então, olha as distorções que a gente tem, os desafios para preencher. Talvez isso responda indiretamente porque essas iniciativas, porque uma cooperativa demanda energia pra caramba. Demanda energia. Vamos criar a cooperativa aqui Será que a gente tem braço para isso e vamos embora? É fácil. Não é um negócio que da noite para o dia você faz o barco andar. Quantas pessoas precisam para criar uma cooperativa conforme as regras da OCB? Você sabe? 5, né? Você sabe, não tenho esse número na cabeça, não. 20 pessoas. 20. Então, assim, para você juntar hoje 20 pessoas com um pensamento comum, já não é uma coisa tão simples. Você fala assim, não, vamos criar uma cooperativa de energia solar. Felipe, você vai vir comigo, o Borda, você vai vir comigo. A hora que chamar o fulano de tal ali, já vai falar, opa, peraí, e aí não é tão a primeira simples, pergunta, não. quanto eu vou botar e quanto eu vou ganhar? Aí você vai dizer, não sei quanto você vai ganhar, eu sei quanto você vai ter que colocar agora. Mas daqui quanto tempo você vai me dar esse dinheiro? Não sei. Eu estou te dando dinheiro. Exatamente, acho que a grande dificuldade é isso aí. Mas fica como desafio para a gente, perfeito, né? Ô Borda, caminhando inclusive para o nosso fechamento aqui, eu queria te fazer o seguinte questionamento. Tem algum assunto que a gente não tratou aqui que você gostaria de falar sobre o cooperativismo, sobre a Coplacana? Fique à vontade, a palavra está contigo. Perfeito. Eu acho que é importante nós destacarmos que a cooperativa ela é envolvente em todas as camadas. Os jovens, por exemplo, são cada vez mais convidados e, por iniciativa própria também, se dirigem ao cooperativismo. Agora, acho extraordinário ressaltar o papel da mulher. A mulher chega com tudo na cooperativa no mundo que a gente sabe e precisa reconhecer que é masculino, dominado por homens. Sim. E as mulheres vão cada vez ganhando mais espaço. Na AgriShow, você já vê a mulher muito envolvida no agro e isso também se desdobra no cooperativismo. E o que a mulher traz para o cooperativismo? Ela traz um olhar muito humano. Muito humano. Que a gente de precisa. Mãe, de carinho. Perfeito, exatamente. Então, acho que a cooperativa passa por toda essa transformação. E aí nós voltamos de novo na origem da nossa conversa, que é transformação, né? A cooperativa consegue quebrar a estrutura da arrogância, a estrutura da ostentação, a estrutura da indiferença. Individualismo, então, né? Do individualismo. Eu acho que ela tem também essa força de você vai mudar pela necessidade e vai se sentir melhor cooperando.
É isso aí. Que aula. Que aula, aula magna. Assim, ô Borda, você subiu o sarrafo agora, né? Nossa senhora, e muito. Subiu o sarrafo. Com O nosso certeza. desafio agora é trazer gente. No 4º episódio já vi um João Carlos Borda. Hein? Eu não sei, não vai ser fácil a gente achar a gente do mesmo calibre, Pois é. da mesma estirpe. Mas eu e o Felipe, viu, pessoal? A gente conversou aqui e o Borda agora, ele vai ser também um dos nossos apoiadores aqui, né? Então, a gente, quando tiver, assim, pessoas que a gente vai convidar, pessoas que têm uma representatividade muito grande no cooperativismo, a gente, se ele puder, a gente vai convidar. Claro. E se ele puder estar conosco aqui também no nosso podcast. Então, o convite está feito, Borda, para você Pra também. nós, Muito é uma obrigado, honra, fico um prazer. muito feliz. Para mim é uma honra. Da minha parte, assim, eu não tenho o que falar, somente agradecer. É uma Obrigado. honra poder aí dividir essa bancada aqui com você. A gente está à disposição. Felipe, aí a palavra está contigo. Não, eu também só tenho que agradecer, Borda. Obrigado. A gente que se conheceu lá na Unicoque ainda, né? É verdade. Quanto tempo, né? Pois é, 2006, 2008, por aí, né? Isso. E eu tenho já tive a oportunidade de ser entrevistado Isso. por você também. E ter a oportunidade de ter você aqui nesse projeto embrionário, mas muito audacioso que nós temos aqui com o Sim. Pode Cooperar. E uma honra, uma satisfação ter você aqui com a gente. Eu agradeço, foi muito legal a conversa e eu acho que nós conseguimos, nesse tempo, passar para as pessoas o que é muito forte, os olhos brilharem, né? Então, quando você faz o olho do outro brilhar, é porque você conseguiu atingir a sua mensagem com eficácia. É isso aí. Eu só queria, para não esquecer, ô diretor, você consegue pegar o livro que está em cima da outra mesa ali? Enquanto isso, por favor, aí o pessoal, esse mesmo, o pessoal que está em casa, não se esqueça então de dar um like pra gente ali, por favor, tá? Inscreva no canal, ative o sininho e dá o like. Olha, eu like. Tenho 2 livros. nossos aqui pra Opa, vocês. legal. Ah, mas Momento que coisa cultural boa. aqui, Vai encerrar. Ô Borda, ontem eu estive visitando uma feira Certo. aqui em Bebedouro da Cooper Citrus, Sim, sim. né? Que é uma exposição que eles fazem ali em Bebedouro. Expo Então, Citrus, né? Exatamente. Então eu tive lá a oportunidade, recebi um livro também das mãos do Henrique Certo. Prata. Oh, que legal. É um livro que ele lançou Hoje eu fiz agora. matéria, diretor do Hospital do Amor. Exatamente, Isso, presidente do diretor do Hospital do Amor. Sim. Eu queria aqui mostrar pro pessoal aí que nos acompanha, que nos assiste também, mandar um abraço pro Henrique Prata. Também é uma baita pessoa, porque Sim. o que esse homem coopera É isso. com o Brasil não está Não escrito. está escrito. Então Sem ele, o desafio do atendimento público, Perfeito. né? E exatamente. humanizado. Humanizado no Brasil seria muito diferente. Exatamente. Perfeito. Então tá aí o livro do homem, Henrique Prata, O Parque dos Lobos, Muito tá? bom. Então tem um olhar sobre a saúde brasileira, as suas mazelas também. Um abraço para vocês aí. Então é uma Henrique. indicação de livro, pessoal. E eu vou deixar para vocês quanto vale uma pessoa que eu escrevi em parceria com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, que fala sobre todos aqueles temas que nós discorremos aqui ao longo da entrevista. Então, E quanto vale uma pessoa, ô Borda? olha, esses símbolos aqui, É ó, por peso? Porque se Ó. valer por peso, eu e o Felipe, a gente Eu tô bem na fita, eu a tô gente bem tá na valendo uma grana boa, hein, cara? a capa do livro, ela é, como é da minha natureza, eu gosto muito da metáfora, eu gosto da mensagem subliminar. Você vê aqui manequins e aqui um ponto de interrogação em vermelho. O que a gente quer passar como mensagem nessa capa? Que as pessoas não são manequins que você pode jogá-las para qualquer lado, não são decorativas, as pessoas não têm venda, as pessoas valem por serem humanas, por serem gente, né? E esse vermelhinho de sangue, de mudança, de esperança e tal. Então, Legal. Que bom, Borda. Legal, Borda, Borda. muito obrigado eu mais que uma agradeço. vez. Vou deixar aqui um... Opa, olha aí. Tá vendo? Ó? Autografado é uma honra. Pessoal, então assim, ó, com esse mestre aqui da comunicação, João Carlos Borda, muito obrigado. Um abraço para vocês Um aí. abraço, A pessoal. gente espera no próximo episódio. É isso, Felipe? É isso aí, se eu posso cooperar, Você também pode cooperar. Obrigado, Um valeu. abraço, até mais. Tchau, tchau.